A noite estava fria e as ruas da cidade começavam a esvaziar. Laura ajustou o cachecol ao redor do pescoço, observando o táxi que se aproximava lentamente do meio-fio. Depois de um longo dia no escritório, tudo o que ela queria era chegar em casa e descansar. Ela suspirou aliviada ao entrar no carro, sentindo o calor que escapava do aquecedor ligado. "Boa noite, para onde vamos?" perguntou o taxista, lançando um rápido olhar para ela pelo retrovisor. Ele parecia um homem comum, de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e uma expressão calma. "Rua Santo Amaro, número 322, por favor", respondeu Laura, enquanto mexia no celular, procurando uma mensagem que precisava enviar antes de chegar em casa. Ela mal notou o olhar do motorista, que, por mais que fosse breve, parecia se demorar um pouco mais do que o necessário. O carro deu partida e o som do motor ecoou nas ruas quase desertas. A cidade era grande, mas àquela hora a maioria das pessoas já estava em casa e o trânsito havia desaparecido. Laura aproveitou o silêncio para fechar os olhos por um momento, deixando a mente vagar. Porém, mesmo com o ambiente aparentemente tranquilo, havia algo no silêncio que a incomodava. "Teve um dia cansativo?" perguntou o taxista de repente, com a voz baixa, quebrando o silêncio no interior do carro. Laura abriu os olhos e olhou para ele pelo retrovisor, estranhando um pouco a pergunta pessoal. "Ah, sim, foi bem cheio." "E você? Trabalhando até tarde?" "Sim", respondeu ele, sorrindo, mas seus olhos não desviaram do espelho. Havia algo na maneira como ele a observava que a deixou desconfortável. Ela tentou ignorar, voltando sua atenção para o celular, enquanto digitava rapidamente a mensagem que havia prometido enviar antes de dormir. O táxi continuou pelo caminho, passando por ruas mais estreitas e pouco iluminadas. Laura pensou em colocar os fones de ouvido e ouvir música, mas uma sensação estranha a impediu. Talvez fosse o cansaço, mas aquele táxi, apesar de comum, parecia mais claustrofóbico do que o normal. Ela tentou afastar o pensamento, sem saber que naquele momento o perigo estava apenas começando a se aproximar. A corrida continuava silenciosa, exceto pelo leve ruído do motor. Laura olhava pela janela, observando as ruas desertas passarem rapidamente. Contudo, algo começou a parecer estranho. A paisagem estava diferente. Ela conhecia bem o caminho para casa e, normalmente, por aquela hora, já deveria ter passado por algumas ruas familiares. Virando-se levemente no banco, ela notou que estava em uma área mais deserta da cidade, onde as ruas eram estreitas e mal iluminadas. Era uma rota incomum para chegar à sua casa. Ela franziu a testa e decidiu perguntar. "Esse é um atalho?" questionou, tentando manter a voz tranquila. O taxista olhou pelo retrovisor com um sorriso tranquilo, embora houvesse algo em seus olhos que a fez sentir um calafrio. "Ah, sim. Evita o trânsito das principais avenidas. A essa hora, o GPS sempre sugere rotas mais rápidas por essas ruas menos movimentadas." Laura assentiu, mas o desconforto continuou a crescer em seu peito. Ela não tinha pressa de chegar, mas algo naquele caminho a deixava desconcertada. Sentia-se vulnerável, cercada por ruas vazias e sem outros carros por perto. O desconforto era algo que ela não conseguia ignorar. Decidiu que, se a sensação persistisse, pediria para ele seguir pelo caminho normal. O motorista, no entanto, parecia bem à vontade. Ele continuava puxando conversa, embora cada pergunta ficasse mais pessoal a cada minuto. "Você mora sozinha?" ele perguntou, sem desviar os olhos do espelho. A pergunta pegou de surpresa. Laura hesitou por um segundo. "Não, moro com amigos", mentiu rapidamente, desconfiada. Miguel, no entanto, apenas sorriu, como se soubesse que a resposta não fosse verdadeira. O ar no carro começou a ficar pesado e Laura sentiu seu estômago revirar de leve. Ela pensou em enviar uma mensagem para alguém, contar que estava no táxi, mas hesitou. Seria exagero de sua parte? Talvez ela estivesse sendo paranoica. Talvez fosse apenas cansaço e a sensação de estar longe do caminho habitual. Ainda assim, a sensação de que algo estava errado crescia, tornando o silêncio entre eles ainda mais inquietante. O sorriso constante no rosto dele, aquele olhar persistente no retrovisor.
Algo estava muito errado, mas ela não sabia o que. Laura tentou afastar o desconforto, mas a inquietação dentro dela só aumentava. A cidade lá fora parecia uma série de sombras irreconhecíveis, enquanto o táxi seguia por ruas que ela não conhecia. Decidiu que precisava se distrair, então pegou o celular novamente, com a intenção de enviar uma mensagem para uma amiga. Talvez conversar ajudasse a aliviar aquela sensação sufocante. Foi nesse momento que ela notou algo. No painel à frente, havia uma pequena luz vermelha piscando discretamente. Ela franziu o senho, intrigada. Não se lembrava de ter visto aquilo antes. Pensando que poderia ser algum equipamento de segurança, ela se inclinou levemente para ver melhor. Foi quando percebeu a câmera. Pequena e quase imperceptível, a lente estava estrategicamente posicionada para filmar todo o interior do carro. Seu coração disparou instantaneamente. A calma superficial que tentava manter evaporou, dando lugar a uma onda de pânico. O que uma câmera estava fazendo ali? Ela não era avisada de que seria gravada e tudo aquilo parecia perturbador. Laura tentou pensar rápido, respirou fundo, mantendo o celular na mão, mas sem chamar a atenção de Miguel. Talvez fosse uma medida de segurança comum, mas havia algo sinistro naquele dispositivo, algo que não fazia sentido para ela. Decidiu que precisava perguntar. "Você tem uma câmera aqui?" perguntou, forçando a voz a sair firme, mas sentindo tremor em suas palavras. Ela não queria parecer assustada, mas estava. Miguel olhou para ela novamente pelo retrovisor, com o mesmo sorriso, mas agora parecia forçado. "Ah, sim. É só uma medida de segurança. Nada para se preocupar." Sua voz, que antes soava relaxada, agora parecia ensaiada. Laura apertou os dedos em torno do celular. As palavras dele não a tranquilizaram. Na verdade, apenas aumentaram seu medo. Por que ele não mencionou a câmera antes? Algo em sua postura, aquele sorriso dissimulado, parecia mascarar algo mais profundo e ameaçador. Seus instintos gritavam que algo estava terrivelmente errado. Ela precisava agir, mas como? Estava presa em um carro com um homem que claramente não era o que aparentava. E agora ele estava gravando tudo. A mente de Laura estava a mil. A presença daquela câmera escondida, somada ao comportamento cada vez mais estranho de Miguel, começava a formar uma teia de medo em seu peito. Ela sabia que precisava se manter calma, mas cada vez que olhava para o retrovisor, os olhos dele a observando a deixavam com a sensação de estar em uma armadilha, presa sob o olhar de um predador. Discretamente, ela desbloqueou o celular e abriu o aplicativo de mensagens. Tentando agir de forma natural, digitou uma mensagem rápida para sua amiga mais próxima. "Oi, tô num táxi. Algo estranho. O motorista está me assustando. Tô perto da Rua Nova. Me liga." Ela enviou, esperando que a amiga respondesse logo, mas sabia que era tarde e talvez ela estivesse dormindo. O silêncio no carro se tornava insuportável. Miguel, aparentemente notando a tensão, olhou para ela com aquele sorriso vazio que já não parecia amigável. "Você parece nervosa. Está tudo bem?" perguntou com uma voz quase doce, mas a doçura soava falsa, como se ele soubesse o que estava acontecendo na mente dela. Laura forçou um sorriso, tentando esconder o medo. "Sim, tudo bem. Só cansada. É tarde, sabe?" Miguel assentiu, mas não pareceu convencido. "Não se preocupe, logo você vai chegar ao seu destino." Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha com aquelas palavras. Algo na forma como ele falou destino a deixou com mais medo. Não parecia uma promessa de segurança. Soava como uma ameaça velada, como se ele soubesse algo que ela não sabia. Sem saber mais o que fazer, Laura tentou uma última cartada para ganhar tempo. "Na verdade, tem alguém me esperando. Você pode acelerar? Não quero que ele fique preocupado." Miguel não respondeu de imediato. Seus olhos no retrovisor pareciam avaliá-la, e então ele deu um leve sorriso que fez o coração de Laura apertar. "Ah, não se preocupe. Ninguém vai estar esperando por você." O tom era calmo, quase casual, mas foi o suficiente para que o pânico tomasse conta. Aquela frase revelou tudo. Ele sabia que ela estava sozinha. E agora não havia mais como esconder o medo. O pânico começou a se apoderar de Laura.
O sorriso de Miguel e sua resposta sinistra a deixaram sem dúvidas. Ele sabia que ela estava sozinha e tinha intenções que iam além de uma corrida de táxi. A mente dela começou a correr em várias direções. Ela precisava sair dali, mas como? Com o coração acelerado, Laura olhou discretamente para as portas do táxi e tentou abrir a maçaneta. Para seu horror, as portas estavam trancadas. Ela puxou mais uma vez, tentando ser discreta, mas estava presa. O suor começava a se acumular em sua testa, e suas mãos tremiam levemente. Miguel parecia perceber a agitação dela, mas não disse nada. Ele apenas continuou dirigindo, a rota cada vez mais deserta, e o silêncio no carro era pesado, opressor. As luzes da cidade ficavam mais espaçadas, e o caminho se tornava cada vez mais sombrio, com menos e menos movimento nas ruas. Era como se eles estivessem sendo engolidos pela escuridão. Laura sabia que tinha que agir rápido. Se o destino ao qual Miguel a levava era tão sinistro quanto ela temia, suas chances de escapar diminuíam a cada minuto. Ela precisava pensar em algo. Desesperada, tentou abrir o vidro da janela, mas o mecanismo também estava bloqueado. Suas opções de fuga pareciam cada vez mais limitadas, e o desespero começava a crescer. Miguel, por favor, pode destravar a porta? Acho que vou sair antes de chegar no meu destino, disse, tentando manter a voz firme, apesar do medo evidente. Ela sabia que era uma desculpa fraca, mas precisava tentar. Ele não respondeu. Seu silêncio foi a confirmação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Ele apenas olhou para ela pelo retrovisor. Aquele sorriso perturbador permanecendo nos lábios, enquanto os olhos brilhavam com algo sombrio. O carro acelerou. Laura sentiu seu corpo ser empurrado contra o banco. O medo se transformou em pavor absoluto. Cada vez mais longe da cidade, cada vez mais isolada, ela percebeu que estava completamente nas mãos daquele homem. O caminho se estreitava, e as luzes da cidade haviam desaparecido, substituídas por um vazio frio e desconhecido. Laura sentiu o desespero apertar seu peito, cada batida de seu coração parecendo mais rápida que a anterior. O carro voava por ruas escuras e vazias, cada vez mais distante de qualquer chance de ajuda. A mente dela corria em busca de uma solução. Ela precisava sair dali, agora. Seus olhos buscaram por algo no carro, qualquer coisa que pudesse usar. Foi então que ela viu algo no chão do táxi, próximo aos pés do banco do passageiro da frente. Uma chave de roda. A visão daquele objeto brilhou como uma esperança. Ela sabia que tinha uma oportunidade pequena, mas era a única que tinha. Com o máximo de cuidado, tentando não chamar a atenção de Miguel, ela se inclinou para pegar a chave de roda. Seus dedos a tocaram, e ela a puxou silenciosamente para o seu colo. O metal frio em suas mãos trouxe uma estranha sensação de controle, como se por um breve momento ela tivesse uma chance de virar o jogo. Laura sabia que a janela era sua única saída. Com um movimento rápido e decidido, ela ergueu a chave de roda e bateu contra o vidro lateral. O estalo seco do vidro trincando preencheu o carro. O som foi alto, forte e reverberou no silêncio sufocante. Miguel, agora ciente do que estava acontecendo, olhou pelo retrovisor com os olhos arregalados. O sorriso que antes estava estampado em seu rosto desapareceu, substituído por uma expressão de fúria. "O que você está fazendo?" Laura não perdeu tempo para responder. Em pânico, ela bateu novamente, com toda a força que tinha. O vidro finalmente cedeu, quebrando em centenas de pedaços que caíram pelo banco. O ar frio da noite entrou violentamente, mas junto dele veio também uma sensação de alívio. Ela tinha uma chance de escapar. "Pare com isso!" gritou Miguel, agora visivelmente fora de controle. Ele tentou puxar o volante para impedir que ela saísse, o carro balançando perigosamente na pista, mas Laura já estava decidida. Com o corpo trêmulo e o coração a mil, ela começou a gritar por ajuda, na esperança de que alguém em algum lugar pudesse ouvi-la. O vento gelado da noite cortava o rosto de Laura, misturado ao som dos estilhaços de vidro que caíam no asfalto. Sem hesitar, ela se lançou para fora da janela, o corpo sendo puxado pela adrenalina. Sentiu o impacto brutal contra o chão.
a dor rasgando seus joelhos e cotovelos ao rolar pela rua escura. O táxi continuou em alta velocidade por alguns metros antes de frear bruscamente. Laura se levantou com dificuldade, o corpo tremendo de dor e medo. Sangue escorria de seus braços e pernas, mas ela mal notou. Tudo o que importava era uma coisa: fugir. Seus pés instintivamente começaram a correr, os olhos buscando qualquer sinal de vida naquela rua deserta. Ela olhou para trás e viu o táxi de Miguel parado ao longe, as luzes vermelhas dos freios ainda acesas. Por um segundo o tempo pareceu congelar. Ele estava saindo do carro. O pavor que tomou conta de Laura foi tão intenso que ela mal conseguiu respirar. Sabia que, se ele alcançasse, sua chance de escapar diminuiria drasticamente. Com o pouco de força que restava, Laura gritou. Um grito desesperado, implorando por socorro. Ela correu o máximo que seu corpo machucado permitia, até que, ao virar uma esquina, avistou 2 faróis de um carro que se aproximava. Ela correu para o meio da rua, acenando freneticamente. O veículo desacelerou e, para sua sorte, parou ao lado dela. Um casal de meia-idade abriu as portas, visivelmente alarmado com a situação. Por favor, me ajudem, Laura gritou, entre soluços e respirações ofegantes. Ele tentou me sequestrar. Sem fazer perguntas, o casal a puxou para dentro do carro, trancando as portas imediatamente. O homem ao volante olhou no retrovisor e viu Miguel parado perto de seu táxi. A expressão dele um misto de raiva e frustração. Em seguida, ele acelerou, afastando-se do local. Enquanto o carro ganhava distância, Laura olhou para trás uma última vez. Miguel ainda estava lá, observando enquanto ela se afastava. Embora estivesse fisicamente livre, a sensação de que ele ainda a perseguia não a abandonava. Laura estava sentada na pequena sala de sua casa, envolvida em um cobertor grosso, mas o frio que sentia vinha de dentro. As luzes estavam baixas e o som distante da cidade era o único eco que quebrava o silêncio da madrugada. Embora estivesse em segurança, o medo ainda pairava sobre ela, como uma sombra que não se dissipava. Depois que o casal havia deixado em casa, ela chamou a polícia. Eles vieram rapidamente, ouvindo seu relato com atenção. As perguntas sobre Miguel, sobre a rota que ele havia tomado e sobre a câmera no táxi ainda rodavam em sua mente. Porém, a verdade era que ele desaparecera sem deixar rastros. Até aquele momento, a polícia não havia conseguido encontrá-lo. Laura passou os últimos dias tentando se recompor, mas o trauma persistia. Cada barulho no corredor do prédio, cada carro passando na rua fazia seu coração acelerar, esperando que Miguel estivesse à espreita. Ela não conseguia evitar olhar pela janela constantemente, sempre temendo ver aquele táxi parado lá embaixo, esperando por ela. As autoridades lhe disseram que ele provavelmente fugira para outra cidade, que agora estava sendo procurado, mas isso não a tranquilizava. As imagens daquela noite ainda assombravam seus sonhos. O sorriso perturbador de Miguel no retrovisor, a câmera escondida, o som do vidro quebrando, tudo voltava à tona sempre que ela fechava os olhos. Sentada no sofá, Laura segurava o celular nas mãos. O mesmo celular que ela usara para tentar pedir ajuda. Passava os dedos pela tela, revendo as mensagens que enviara naquela noite. O peso do que havia acontecido a impedia de seguir em frente. A campainha tocou e seu corpo inteiro se contraiu. O medo imediato fez seu coração disparar, e ela congelou por um instante. A respiração acelerada, os músculos rígidos. Então, depois de um segundo interminável, ela se levantou lentamente e foi até a porta, espiando pelo olho mágico. Era apenas o entregador, trazendo a comida que ela pedira. Laura respirou fundo, tentando acalmar a mente, mas sabia que aquela sensação de ameaça ainda viveria dentro dela por muito tempo. Mesmo que Miguel estivesse desaparecido, ele ainda a seguia, presente em cada momento de incerteza como uma sombra que nunca desaparece.